Oi, gente, tudo bem? Displasia fibromuscular. Ela, vez ou outra, aparece na nossa rotina. E se aparece, a gente mostra, a gente ensina para que vocês saibam também. Então, vamos discutir um caso de displasia fibromuscular. Vamos lá. Bom, o que é a displasia fibromuscular, né? É uma lesão vascular, né, de pequenos e médios vasos. Ela é um processo não esclerótico, não inflamatório e ele é idiopático. Muitas vezes acontece principalmente em pacientes femininas, 30, 50 anos mais ou menos, talvez até um pouco mais na faixa etária. E o mais comum é ser o clássico, é ser artéria renal. Só que também uma outra região que acomete são os vasos cervicais, as artérias carótidas internas e as vertebrais no segmento cervical. Não, a gente não costuma ver no intracraniano. Então hoje a gente vai discutir esse caso de uma paciente feminina de 67 anos. Ela tinha feito um estudo de angiotomografia arterial, intracraniana e cervical porque era uma suspeita de AVC. O tomo de crânio não tinha nenhum evento isquêmico recente caracterizável, né? A gente não vai discutir. E aí o que chamou a atenção para a gente foi a angioarterial, principalmente cervical. Então a gente vai discutir diretamente isso, para ser o mais objetivo possível. Estamos aqui na angiotomografia, né, a região cervical, então a gente já vê o contraste aqui vindo na veia inanimada, caindo na cava, e aí a contrastação aqui da crosta da aorta. Então vamos descer, ó, aqui está a aorta ascendente, né, já mais para o joelho anterior da crosta da aorta, joelho posterior, e ramo descendente, né, a aorta descendente torácica. Vamos subir, surgem os três ramos principais, né? O tronco bracocefálico, artéria carótida comum esquerda, artéria subclave esquerda. Vamos indo primeiro, a gente vai olhar no eixo axial sem estar nenhuma reconstrução. Do tronco bracocefálico vem a subclave e a carótida comum direitas. Veja que essa carótida é um pouco tortuosa, a gente está na comum ainda. Você vai subindo, ó, num primeiro momento, quando a gente está olhando o contexto de AVC, né, a parte mais de urgência, a gente vai ver se tem oclusão, se tem estenose significativa, se tem alguma placa que nos chame a atenção. Nesse caso não tem essas coisas, né, não tem uma estenose significativa, tem plaquinha aqui, mas não é estenosante, né? E aí você vai vendo mais a tortuosidade. Depois a gente discute e comenta algumas coisas que ficam até mais fácil na carótida esquerda. Ó, isso daqui que tinha na região cervical à direita, agora a gente vai descer e vai ver à esquerda. E a mesma coisa, o mesmo processo. Estamos lá na crosta da aorta, ó, tá aqui, essa é a carótida comum esquerda, a gente vai subindo, ela tá tortuosa, vai indo, chegando mais ali na região da bifurcação, ela vai bifurcar, ramo anterior um pouco menor, um pouco medial, artéria carótida externa, posterior, um pouco mais lateral e maior, artéria carótida interna. E aí vai subindo, ó, não tem ateromatose significativa, não tem estenose significativa também nesse caso. E aí você sobe, chega aqui na região intracraniana. Agora a gente volta, vamos olhar de novo essa carótida aqui, desse jeito mesmo, no eixo axial, sem estar mipado. Repare que quando a gente passa, e às vezes é até importante a gente passar um pouco rápido o exame para criar aquela imagem tridimensional na nossa cabeça. Se você for olhando muito devagar, você fica só com essa imagem aqui. Agora, quando você passa um pouco mais rápido, repare aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse trecho daqui para frente. Veja que ela dá uma sambada na sua imagem, ó, ela fica toda irregular, tortuosa, aqui, ó. Não dá estenose significativa, mas ela fica tortuosa. Você repara que ela tem um aumento do calibre aqui um pouco, ó, a baula aqui, depois ele reduz um pouco, logo em seguida ele abaula de novo, reduz, e aí vai indo, ó, ela vai toda irregular desse jeito, principalmente nessa porção. E aí você sobe e para. Se você for olhar à direita é mais difícil, mas ela tem algumas irregularidadezinhas também no mesmo aspecto. E aí, o que mais que tem? Quando a gente desce, vamos ver as vertebrais. As vertebrais fica mais difícil ainda. Você tem a vertebral direita, você tem a vertebral esquerda aqui, ó. Olha a vertebral esquerda. Algumas irregularidades parietais, algumas ateromatoses sempre vai ter na vertebral praticamente. Mas nessa esquerda vai chamar atenção para a gente que, ó,
ela também dá uma sambadinha aqui, e aí aqui, ó, ela também fica com o mesmo aspecto, ó, mesma coisa, ó. Ela aumenta o calibre, reduz, volta, e aí aqui depois ela até fica um pouco mais homogênea. Na direita, a gente não vê tanto assim, tão bem. Então, nesses casos, como você vê na carótida da direita, principalmente na esquerda e vê na vertebral, você pensa na displasia fibromuscular. Um diferencial, eventualmente, seria sequela de uma dissecção, mas seria muito difícil a pessoa ter dissecado as duas carótidas internas, a vertebral de um lado, né, bem na região cervical ali então a gente pensa mais na displasia. Mas a gente não fecha esse diagnóstico olhando só dessa forma. A gente tem que ver a reconstrução, tem que fazer o MIP para olhar direito e ver melhor. Aí vai ter um sinal radiológico. Vamos lá ver essa reconstrução então. Ó, a gente está numa reconstrução MIPAda, né? Então, sagital, axial, coronal. Eu vou deixar aqui, ó, porque aqui a gente mostra qual que é a espessura que a gente está fazendo esse corte, para ver aqui qual que é a espessura para a gente ver os cortes, né? Então aqui, ó, a gente no eixo sagital, a gente está vindo para o lado, eu vou aumentar essa imagem e vamos ver como que fica esse padrão, né? Então a gente está de um dos lados da vertebra da carótida, então vamos descer, ó, carótida comum, carótida externa, carótida interna. Veja que aqui, ó, ela cresce e diminui, cresce e diminui, cresce e diminui, cresce e diminui, e em todo o seu trajeto cervical. Do outro lado, vamos ver, esse é o lado esquerdo, olha só como fica muito mais evidente. Carótida comum aqui embaixo, carótida externa, carótida interna. A gente está no segmento cervical da carótida interna e veja aqui, ó, cresce, diminui, cresce, diminui. Esse é o sinal do colar de contas, esse é o aspecto clássico por imagem. E aqui, ó, o que a gente está vendo atrás já é a vertebral esquerda. E mesmo aspecto, ó, cresce, diminui, sinal do colar de contas. Você vai para o outro lado, vamos ver, ó, aqui você tem alguma coisinha muito discreto nessa vertebral, mas se juntando tudo aí, você começa a valorizar também para ir nesse espectro das alterações da displasia fibromuscular. Veja como que fica aqui à direita e veja principalmente como que fica à esquerda, né, o lugar mais clássico para a gente. E repare que a porção mais proximal está relativamente normal, e quando você chega na porção intracraniana, aqui tem alguns artefatos, porque a gente está suprimindo a teromatose calcificada, mas ela é mais homogênea, né? Então ela predomina na região cervical. O sagital ajuda muito, vamos ver o coronal também, que vai ajudar nesses casos. Então a gente vai olhar o coronal, só que ó, a gente vai dar uma angulada aqui para deixar o mais verdadeiro possível, mais reto para os vasos. Então vamos aumentar agora o coronal, vamos tirar as linhas de orientação. Aqui estão as carótidas, né? Olha só, a carótida direita e a carótida esquerda, aquele mesmo aspecto que a gente viu no sagital, você consegue ver aqui no coronal. Você vê essas imagens de colar de contas, né? Aumenta, diminui, principalmente à esquerda. Então aqui a gente está vendo as carótidas, a gente vai para trás, vamos ver as vertebrais. Aqui está a vertebral direita, aqui está a vertebral esquerda. Claro que começa a sobrepor um pouco de imagem, mas nessa porção aqui, ó, das vertebrais, a gente vê aquele mesmo aspecto, principalmente aqui à esquerda. Então, assim a gente tem mais segurança para dizer que esse caso é muito sugestivo de uma displasia fibromuscular. Então, dica, olhe sempre no axial sem estar mipado, vai parecer algumas irregularidades. E olhe rápido, às vezes, um pouco mais rápido, para você criar essa imagem na sua cabeça. Depois que você viu, principalmente no contexto de AVC, no contexto de trauma, no contexto de emergência, assim, né, que você vai estar procurando coisas agudas, você vai ver, procurar oclusão, estenose crítica, etc. Depois, olha nos outros eixos e olha mipado, porque daí você consegue ter toda a morfologia desse vaso e você vê esse aspecto do colar de contas. Guarde isso na sua cabeça. E aí você pensa numa displasia fibromuscular. Paciente feminina, 30, 50, 60, às vezes 70 anos, né? Essa paciente aqui tinha 67 anos. Principal, artéria renal, mais comum, mas também não fica um pouco menos frequente, mas vira e mexe aparece, carótidas internas e vertebral nos seus segmentos cervicais.
Espero que tenha ficado claro. Se ficou com dúvida, deixe nos comentários. Claro, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse material com seus amigos, conhecidos, com pessoa que tem interesse, para a gente divulgar cada vez mais o conhecimento médico na radiologia diagnóstico humano. Muito obrigado e até uma próxima aula.